Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta aula da nossa jornada de estudos. Hoje estamos juntos pelo segundo dia, né, dessa jornada de estudos. E nós vamos fazer um tira dúvidas aberto. Hoje é aquele dia que você digita a sua dúvida aí para mim que a professora responde. Eu já vou ficar atenta no chat hoje, viu? Tem muita gente que ficou sem ser respondido ontem, né? Porque como hoje a gente teria o tira dúvida e ontem sairíamos do tema. Então deixei para hoje, se você estiver por aqui, né? E quem não, devido ao nosso horário hoje ser diferenciado às 18 horas, quem não conseguiu acompanhar ao vivo, pode deixar a dúvida no comentário, tá? Desse vídeo abaixo, e eu vou estar respondendo você. Mas me diz aí, qual é a sua dúvida sobre a auriculoterapia? Gente, eu sou a professora Roselaine Oliveira. Vocês vamos ganhar tempo no nosso Tira Dúvidas? Pessoal, deixa eu só ver aqui, Maguita. Tá. Maguita, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui. Antes de responder a sua pergunta, deixa eu só passar um recadinho para o pessoal aqui que está acompanhando, né, o evento, ou o pessoal que está chegando agora que não está acompanhando ainda a nossa jornada de estudos. As nossas aulas serão todas às 20 horas, tá? De segunda a sexta-feira, com exceção às terças-feiras, que nós faremos o Tira Dúvidas às 18 horas, devido a ter um compromisso, né, nas terças-feiras, então eu não consigo fazer a aula às 20 horas, ok? Mas a gente vai seguir juntinho aqui, tem muita aula pela frente. Amanhã nós vamos ver sobre medicina chinesa, né? Fica aí. Gente, amanhã a aula passa de 1 hora, com certeza, tá? Isso eu tenho certeza, porque tem muito conteúdo mesmo. Pode fazer auriculoterapia nas duas orelhas e tem quantidades de ponto máximo na orelha? Excelente a sua pergunta, viu, Maguita? Poder fazer nas duas orelhas? Pode, tá? Eu só tenho que ver se é viável fazer nas duas orelhas. Olha só, quando eu coloco de um lado, o outro lado recebe também essa informação, tá? E o que que acontece? Por que que eu falo para ver se é viável? Paciente, a gente não pode acabar de tirar os pontos de aurículo e colocar em cima de novo, porque daí não recebe estímulo. A gente já está na hora de tirar a auriculoterapia, né, com 1 semana no máximo, porque parou o sistema, né, o nosso sistema parou de receber informação, ele parou de ser estimulado. O nosso corpo, ele se adapta muito rápido com tudo. Se eu chego aqui agora e faço uma pressão forte, eu vou sentir essa pressão, mas daqui a pouco ela se torna confortável e depois eu não sinto mais. Isso acontece na orelha. Então, entre ficar confortável e não sentir mais, na orelha, leva esse período de 1 semana, tá? Então, por isso, né, depois de 1 semana já tá ali, tá? Já não tá mais fazendo efeito. Só que se eu tiro, tá? Se eu tiro o estímulo daquele local, eu tô, né, tirando o estímulo e eu vou colocar em cima de novo, tá? Mesmo que tenha ficado, né, mesmo que tenha acostumado, tá? Se eu tirei, se eu colocar de novo o estímulo na sequência, o meu organismo ainda vai estar acostumado, então eu não vou ter, tá? Uma correspondência do meu organismo, um feedback do meu organismo tão bom quanto quando eu tiro de um lado e coloco do outro, porque eu estou estimulando onde ainda não tem estímulo, onde ainda o meu organismo não está confortável, tá? Onde ele não está acostumado com algo ali fazendo pressão. E aí a gente pede para o paciente tirar os estímulos em casa antes de vir para a próxima sessão, mas eles não tiram, tá? É muito raro quem tira, né? Ou fica um ponto e o outro, e eu fico sem recurso para fazer a próxima sessão. Por isso é mais viável você trabalhar em uma orelha só, tá? Para que você tenha a próxima orelha para a próxima sessão, tá? E você por bilateral não vai fazer um efeito duplo no seu paciente, muito tá? Não vai fazer isso. Então, pode trabalhar um lado numa semana, o outro lado na outra semana, sem problema nenhum. Na auriculoterapia avaliativa, nós vamos avaliar as duas orelhas. Nós colocamos nas duas orelhas quando as alterações de um lado são diferentes das alterações do outro lado. A alteração do mesmo ponto a gente não repete, a gente não coloca dos dois lados, a gente coloca só de um lado, né? Agora, se eu coloquei maior reflexo todo do lado direito e vou lá do lado esquerdo, tem uma alteração num ponto que não tem alteração do lado que eu trabalhei, aí eu vou pôr só
na alteração que precisa do outro lado. Quantidade máxima de ponto não existe, tá? Só que nós temos que ter o cuidado para não pôr o que não precisa, porque senão eu encho a orelha do paciente de pontos sem um objetivo, sem saber o porquê, e aí eu começo a ter um consumo, esgotamento de energia do meu paciente, tá? Porque daí eu coloquei pontos que não estão tendo serventia, não estão sendo usados, só estão consumindo energia, porque a auriculoterapia é a energia do próprio corpo trabalhando o próprio corpo. Certo? Então, não é viável colocar aquilo que você não sabe para que você está colocando. Use sem pensar em limites de ponto, mas use a quantidade que realmente é necessária para aquele caso específico. Ok? Ficou respondidinho aí para você? Se tiver ficado dúvida ainda, só me dá aqui, né, mais um toque. A Ana Karina, seja bem-vinda. O uso de piercing influencia nos pontos de auriculoterapia? Depende, é uma polêmica, né, Ana? Tá? Depende. Olha só, o uso do piercing, quando nós colocamos uma agulhinha, deixa eu te mostrar. Quando a gente coloca uma agulha aqui de auriculoterapia, a gente faz só, né? A gente aprofunda, por mais que vá fazer transfixação até do outro lado, não importa, nós não estamos furando a orelha, nós estamos estimulando as terminações nervosas, né, que tem na orelha, certo? Então, a agulha a gente movimenta e dá aquele choquinho, aquele, né, estímulo nas terminações nervosas. Esse é um processo de tratamento que vai estimular a terminação nervosa. Quando a gente pega um brinco que é muito mais grosso do que, né, uma agulhinha de acupuntura, quando a gente coloca um piercing, um brinco, nós estamos rompendo uma terminação nervosa, há um rompimento, ou seja, eu não estou estimulando ela, eu estou rompendo ela, e a partir desse rompimento, ela vai se refazer. Tá? Ela vai e se refaz muito rápido, né? Então, o processo de cicatrização, e essa terminação vai migrar para a área periférica, ou seja, para a borda desse furo. Não perder o ponto de auriculoterapia, gente, é mito esse negócio de furou, perdeu o ponto. Não. Todo ponto fica dentro de uma área. Simplesmente se pegou o centro do ponto na hora de furar, o centro do ponto migrou para a área periférica. O auriculoterapeuta vai ter que achar onde está o centro do ponto agora, tá? Mas realmente não tem uma influência, desde que cicatrize bem. Só que quando pega centro de ponto, é mais difícil a cicatrização, porque todo centro de ponto tem muita concentração de Ti, tá? Amanhã nós vamos ver o que é Ti, mas vou falar aqui a energia, tá? Mas que não é uma energia como muitos dizem por aí. Ou seja, essa corrente, vamos falar uma corrente de emissão, né? De recepção e de transmissão que nós temos aí dos mensageiros, né? As pontinhas mensageiras do nosso corpo, que leva a mensagem para aquela área, tá? Alguns casos também, gente, dá para dar uma aula sobre esse assunto, né? Dá para fazer live inteira só sobre o piercing, mas eu vou tentar falar só os pontos principais aqui para vocês, para não ficar pela metade, né? E é importante isso. Quando a gente. O problema do piercing, quando cicatriza bem, beleza, tá ótimo, furou sem problema nenhum. Só que o problema nós temos que ver sobre o metal que está sendo usado. Tem muitas pessoas que colocam piercing e cria, não é só deixar ali na orelha, cria mania de ficar. Ai, gente, estou com aurículo hoje. E cria a mania de ficar fazendo isso aqui, movimentando. Gente, vocês já viram, né, pessoal com piercing, principalmente no yang do fígado, quando pega ponto de imunidade, tá? Fica fazendo isso aqui, sabe? Girando. Aí sim, porque daí você está estimulando a área periférica do furo e o ponto migrou para a área periférica, tá? Aí sim pode ser que cause um excesso de estímulo com a cor daquele metal, associando a cor daquele metal, e depende do organismo, pode ter uma reação com relação a isso. Tem organismo que não, tem organismo que tem sim, tá? Teve casos que eu fui tratar e que realmente, com a experiência de tirar o piercing, foi quando nós conseguimos resultado na auriculoterapia. Um estava inflamado, né, região de ombro, e o outro, que era a região de genitais externas, eu já falei, inclusive, em outras lives, né, onde a menina tinha um corrimento que não parava, já tinha feito tratamento com o ginecologista, o que eu podia fazer da aurícula eu já tinha feito, eu falei, olha, vamos tentar tirar esse piercing dessa região.
E quando ela tirou, a gente conseguiu chegar no objetivo do tratamento. Então, assim, vai muito do organismo de cada pessoa, não é uma regra total, não dá para generalizar e dizer que tem influência para todas as pessoas que usam, depende da condição. Vou dizer para vocês uma palavra mais fácil para vocês entenderem que não é bem isso, mas depende do sistema imunológico dessa pessoa, tá? De como está a fragilidade dessa pessoa com relação ao metal que está sendo usado, talvez vá ter uma correspondência na área que está colocado. Mas normalmente, quando fura, que cicatriza bonitinho, que a pessoa não fica com a mania de ficar girando, tá? Não tem problema nenhum. Olha lá, vamos ver aqui o pessoal. Gente, tem essa pergunta da Adriana aqui, né? Olá, Adriana, seja bem-vinda, né? Seguindo nos 5 elementos, nós vamos ver amanhã, menina, quantos eu posso usar por sessão? Ainda me confundo muito nos 5 elementos, quantos o seu paciente precisar, tá? Mas, normalmente, qual é o desafio, Adriana, de nós terapeutas? Descobrir qual é o elemento que está travando os demais. Esse é o que eu preciso pôr, esse é o que eu tenho que pensar em trabalhar, tá? Então, eu posso encontrar esse elemento na orelha. Então, ao observar a orelha do meu paciente, principalmente região, né, do anti-hélix, eu vou ver qual é o elemento que está desequilibrando os outros. Porque quase todos os pacientes, quando chegam até nós, eles vão ter queixas dentro dos 5 elementos, tá? Porque quando você vê as queixas do paciente, você vai ver que tem um pouquinho de cada elemento ali, porque quando um elemento se desequilibra, automaticamente a turminha toda entra no desequilíbrio, porque eles rodam num ciclo, né, organizado que trabalha em conjunto. E aí, a partir do momento que uma daquela equipe parou de trabalhar, toda a obra começa a dar defeito, tá? Então, assim, por isso que desequilibra tudo. Mas eu preciso achar quem é que está desequilibrando, onde começou o problema. E aí eu vou para a orelha do paciente e acho isso na orelha do paciente. Tá? Nós vamos estudar também isso durante essa semana. Mas eu preciso ver, além do elemento em desequilíbrio, eu preciso ver se ele está em excesso ou se ele está em deficiência. E aí, na auriculoterapia, eu foco na energia yang, tá? Porque se tiver sobrando yang, eu preciso controlar. Se tiver faltando yang, eu preciso colocar calor ali, certo? Então, olha só, daí encontrou o elemento em desequilíbrio e viu se está em excesso ou em deficiência. Se estiver em deficiência, coloca a mãe para tonificar. E daí, se estiver em excesso, coloca o avô para controlar. Gente, quem não viu medicina chinesa ainda, tá? Não se assusta com o que eu estou falando aqui para Adriana, porque amanhã vocês vão aprender 5 elementos. Amanhã vocês vão aprender Qi Shui e tudo mais, tá? Deixa eu só ver aqui. Deu para entender certinho aí, Adriana, a sua dúvida? Opa, boa noite, Neide. Boa noite. Deixa eu achar aqui onde que está a perguntinha da Adriana. Aqui, ok. Tenho dúvida com relação, vamos ver a Ana Dantas, né? Tenho dúvida com relação aos pontos que devemos saber para tratar os sintomas e queixas. Onde colocar os pontos exatos da forma de tratar? Oi? Ai, Ana. Então, nós temos que primeiro aprender, primeiro passo dentro da auriculoterapia, gente, não tem como fugir disso. Primeiro, eu preciso aprender a fazer anamnese. Eu preciso estudar. Isso não tem como ninguém fazer por outro, né? Tem vários macetes, enfim, mas eu preciso estudar função de pontos. Porque a partir do momento que eu sei, olha só, são coisas que eu preciso estudar: localização, função de pontos, e eu preciso saber fazer a avaliação do meu paciente. Quando eu faço a avaliação do meu paciente, se eu sei função dos pontos, com aquela avaliação eu já vou saber montar a combinação que vai ser legal para aquele paciente, porque eu conheço a função dos pontos, né? E aí eu vou colocar corretamente, porque eu também aprendi a localização certa dos pontos. Isso é fundamental para qualquer auriculoterapeuta, tá?
Nós temos dentro da auriculoterapia avaliativa a técnica matar raiz, que é exclusiva lá do curso, né? É uma técnica que não tem como passar fora do curso, porque realmente, gente, a técnica matar raiz, você precisa entender ela e precisa já saber fazer a avaliação do paciente, né? Mas daí a técnica matar raiz tira toda essa neura de localização de pontos, tá? Tira toda essa neura e vai em cima, não tem erro de localização, tá? Então, eu acho uma técnica maravilhosa, principalmente para quem tem dificuldade dos pontos, e super funciona, super dá resultado, né? Vamos lá, Adriana, isso mesmo, a mãe tonifica e o avô seda, certinho, tá? Vamos lá. De que forma prática vou dividir as partes na orelha, Ana? Ah, isso aí, olha só. Você vai pegar essa super aula depois de amanhã. Tenho que ver no meu cronograma certinho. Agora eu não estou lembrando se é na quinta ou se. Não, amanhã é quarta, então nós temos uma aula que vai ser na sexta-feira, a aula que eu vou te dar. Isso, ó, de mão beijada, localização de forma muito fácil, divisão anatômica com localização de pontos. Não perca a aula de sexta-feira, viu? Quanto tempo, Márcia, quanto tempo ficar com os estímulos nos pontos? Depende do material que você usou, tá? Se você usou uma agulha filiforme, né? Usou filiforme, 20 a 30 minutos de consultório ali, vai tirar e vai descartar, o paciente vai para casa sem nada. Se for com agulhinha semipermanente, vamos lá, né? Se for com agulhinha semipermanente, que o paciente vai para casa com ela, gente, isso aqui é um material que no máximo 5 dias seria indicado, né? Mas vamos estourando o 7 para outra sessão, que não pode passar disso, porque pode começar a inflamar a orelha, tá? Então, no máximo 7 dias aí, agulha semipermanente. Se você estiver usando uma esfera, seja ela, tá, de prata, de inox, enfim, ou de ouro, aí você pode deixar 7 dias. Se você estiver trabalhando com cristal, o cristal é o único material que ele tem uma ação, né, bem legal até 10 dias na orelha. Se você estiver trabalhando com stipper, tá? E aí o stipper ele vai ter um efeito por 5 dias. Porém, se ele ficar 7, 8, 9 dias ali na orelha, não tem problema nenhum, só não vai estar mais fazendo efeito. Ao contrário da semente. A semente passou dos 7 dias, ela pode começar a entrar em decomposição, depende, principalmente se for uma pele muito úmida, e começar a gerar ferimento no paciente, tá? Então, depende do material que você estiver utilizando, tá? Então, tem materiais que mas o básico é uma semana, né? Então, semanal, tá? Se o paciente não pode vir, aí você orienta ele a tirar em casa menos agulha. Gente, a agulha tem que ser retirada no consultório. A agulhinha semipermanente tem que falar para o paciente não tirar em casa. Precisa ter os descartes corretos, certo? Deixa eu saber aqui. Ana Paula, gostaria de saber pós e contras dos apongues. O apong, ele é um material. Eu não estou com o meu apong aqui. Não ia mostrar para o pessoal, porque eu acho que a maioria não conhece o apong, né? O apong ele é feito de alumínio, tá? Então, nós vamos pegar as mesmas contraindicações para pessoas que não são adeptas a esse tipo de material. O alumínio pode causar dor de cabeça, vertigem, insônia, agitação. Porém, um apong, vamos pensar um quadro lembrei agora da agulha flecha de fogo, tá? Vamos pensar num caso que realmente você pode sedar muito forte. É uma sedação muito forte com a apong. Ele faz uma pressão muito maior do que um cristal. Tá? Então, a pressão dele é maior. Então, é uma sedação melhor. Ele chega, não vou dizer que, né? Mas mais próximo da agulha flecha de fogo. Tá? Que é usado mais em soldados, né? Campo de batalha, soldados que vão para a guerra, enfim. Aí é usado flecha de fogo, porque não precisa pôr micropore, enfim, que nem podem usar, tá? Mas faz uma pressão sedativa muito forte. E o apong também, tá? Então, de pouquinho diferente, coloca um apong na sua orelha que você vai ver a intensidade que ele pressiona. Tá? Diferente da sistêmica, que a gente quase não sente ele, né?
mas o pontinho auricular, tá? Ele faz uma pressão bem intensa. Então, os pós seria isso, algo que você precisa de sedar de imediato, né? Os contras é que ele pode causar algumas reações. Muitos organismos não aceitam o alumínio, tá? Como estímulo. E aí você tem que estar sempre atenta com o seu paciente no outro dia, pós-sessão, para ver se ele não está tendo algum sintoma que depois você vai lá ver e está relacionado ao uso desse material. Deixa eu só ver aqui. Olha só, gente. Esse ano, Sônia, eu acabei dispensando os presenciais. Presencial, que eu sempre posto, né? Presencial, eu dou aula numa escola de medicina chinesa, tá? Então, estou com a turminha lá sempre, fazendo alguns módulos, né? Esse módulo da semana passada foi de recursos eletrônicos, então, ministrei aula de laser, Raihua, eletro, né? E um monte de coisa, Reodoraco. Mas curso de auriculoterapia, realmente meu presencial, tá? Para esse ano, ainda estamos com uma interrogação aqui com a equipe se a gente vai conseguir uma vaga na agenda, tá? Mas se for, será em São Paulo. Agora, não tenho uma previsão assim exata para vocês. Para o ano que vem, vou tentar me organizar, mas a princípio, esse ano eu tive que dispensar porque eu estou com uma agenda muito corrida de verdade. Deixa eu só ver aqui. Ok. A Dulce. Pessoal, sejam todos bem-vindos, viu? É maravilhoso que você esteja participando aqui, fazendo a sua pergunta. E se alguém tiver com alguma dúvida, tiver com vergonha de perguntar, a gente não fica com vergonha, não, tá? Nenhuma dúvida é boba. Toda dúvida deve ser sanada. Boba é eu ficar com a dúvida, né? Carregar comigo aquilo sem saber. Então, aproveita que a professora está aqui, ó, e coloca aí a dúvida que você tem. É uma coisinha aqui me incomodando. Vamos lá. Posso fazer mais de uma vez dentro da semana? O estímulo se torna maior de jeito nenhum, mais eficaz ou não existe isso? Não existe isso. Tenho muitas dúvidas sobre usar ou não quando o paciente tem pressão alta ou baixa. Olha só, o tempo que o meu organismo leva naquele processo de impulso, né? De receber o estímulo, de processar esse estímulo, de estar em repouso, em descanso, processando esse estímulo, até o momento que ele está pronto para receber o novo estímulo, dura tá, em média de 7 dias. Então, o meu organismo ele precisa desse tempo para processar. Aí tem pessoas que colocam, né? E fala assim: meu Deus, não consegui resposta, vou fazer de novo, coloca de novo. Aí você faz uma bagunça no organismo daquela pessoa, que daí não vai vir resultado nenhum mesmo. Então, não faz auriculoterapia mais de uma vez na semana, tá? Não faz. É o tempo. Você precisa dar tempo para o organismo aproveitar tudo aquilo, tá? Precisa processar tudo. Gente, não existe mágica, né, de imediato. Então, a gente precisa desse tempo, desse processo todo do organismo, da resposta, para depois dar continuidade. Então, eu não indico fazer auriculoterapia mais que uma vez na semana, não. Sobre a questão de pressão alta, quando a gente faz furo, você tem que ver se está fazendo tratamento de pressão alta ou se você está fazendo emergência para pressão alta, que é diferente. Nós temos a técnica mais popular, que é a sangria no ápice do pavilhão auricular, hoje usada, né, em muitos pronto atendimentos já como emergência, para redução imediata da pressão. Porém, essa técnica de fazer sangria no ápice do pavilhão auricular, ela é uma técnica emergencial, é para você ganhar tempo para fazer tratamento com aquele paciente. Então, se você fez a sangria, a pressão baixou e você não tratou depois, a pressão vai subir dali a pouco de novo, tá? Então, realmente tem que fazer o tratamento. E vamos pensar, o paciente que tem uma pressão alta, ele faz tratamento, é hipertenso, ele vai tomar remédio para o resto da vida. E aí, muitas vezes, o paciente que é com auriculoterapeuta em uma sessão resolve o grau de elevação de pressão dele, e não é assim que funciona, né? Aí, por isso que o auriculoterapeuta precisa saber bem os limites do trabalho dele, até onde ele ajuda, para sentar na primeira sessão
e deixar todas as cartas na mesa já com o paciente dele, né? Falar, olha, seu caso é assim, a auriculoterapia vai ajudar até aqui, daqui para cá a gente vai precisar de um outro profissional, enfim, tá? Então isso é muito, muito bom. Mas não faz mais que uma vez por semana que você pode causar uma bagunça bem grande ali no organismo da pessoa. Quantas sessões podem ser feitas? Podem ser feitas de quando nasce até quando vai para o outro mundo, né? Não tem uma regra de quantidade. E também nós não sabemos quantas sessões serão necessárias para cada tipo de tratamento, porque todo tratamento vai depender de uma resposta do organismo da pessoa. Mas sempre eu digo para os meus alunos assim: o que é certo é que desde a primeira sessão, o paciente precisa sentir que está dando resultado, precisa sentir que fez diferença, senão eu fiz alguma coisa que não está certo. Eu tenho que mudar o meu olhar daí, tá? Mas quantas serão necessárias, eu não sei. Pensa um quadro de paralisia facial que chegou até minhas mãos, né? Então, ela teve paralisia, só que foi imediato, teve paralisia facial. Primeira coisa que a pessoa faz, correu para o neurologista encaminhou ela para tratamento com acupuntura e ela já chegou na minha sala. Então, 2 dias que tinha, né, puxado o rosto dela, a boca dela veio aqui na lateral, gente, ficou horrível. E ela chegou e falou: Rose, eu sei, o neurologista já me falou que a acupuntura ela vai me ajudar. Porém, ele me avisou também que pode ser que não volte, né? E que eu vou precisar de muitas sessões para poder me ajudar. Eu falei, então tá. Ela falou, eu não gosto muito de fazer pacote com 10 sessões, né, para um objetivo, porque eu não sei quanto tempo que vai demorar para chegar naquele objetivo. Mas ela falou assim: como eu já estou ciente, eu quero deixar pagas as 10 sessões. Eu falei, ok, então vamos lá, né? Deixou pagas as 10 sessões. Gente, na quarta sessão, eu trabalhei com ela só com aurículo e com ventosa facial e moxa facial, tá? Então, na auriculoterapia, ventosa, né? Aquela mochinha facial, nós conseguimos na quarta sessão que ela não tivesse mais nada, estava perfeito o rosto dela, mas nós pegamos muito no pulo, foi muito de imediato. Ela não esperou anos para ir atrás, né? Então, assim, foi maravilhoso a resposta com ela. E aí sobraram 6 sessões que ela acabou vindo, né, para fazer mais para tranquilizar, para outros desequilíbrio e acabou até doando sessão para o pai dela. Enfim, tá? Então, assim, a gente tem que não tem é uma surpresa, uma caixinha, todo paciente é uma caixinha de surpresa na resposta. Não tem como a gente definir nem quantas sessões serão necessárias e nem quanto tempo o paciente vai responder, né? Mas como eu digo, desde a primeira precisa sentir diferença. Ah, essas orelhas, olha só, tem essas lindas que eu mostrei ontem, né? Olha só, kitzinho da Dux, eles vêm assim, olha, já vem na bolsinha, tá? Já que você está me perguntando das orelhinhas, esse daqui, que é o rosinha, olha, gente, é um fofo, não é? Ó, ele vem com a cadetinha para você treinar, com o sprayzinho para você borrifar, né? O álcool para higienizar, para limpar as orelhinhas, já vem com uns estímulos aqui para treinamento, e aí as orelhinhas são pequenininhas, olha, tá? E aí nós temos o kitzinho, nós não, né? A Dux tem. Eu tenho porque né? Eu acabei sendo presenteada, eu amei, gente. Chegou aqui, né? Ganhei de presente, amei. Olha só. E aqui nesse kitzinho cinza vem as maiores, né? Então vem os mesmos acessórios aí, e aí vem as 2 orelhas já maiores para fazer o treinamento. Então você vai procurar isso no site da Dux. Digita lá Dux Acupunture, tá? Dux Acupuntura, que você vai encontrar o site deles. E aí você entra no site e pode comprar diretamente no site da Dux. Eles têm todo o material de auriculoterapia, né? Pouca coisa que a Dux não tem, tá? Mas eles têm uma linha bem ampla. Inclusive pinça também, eu gosto muito das pinças deles, que eu acho que elas são bem firmes. Então, assim, eles têm materiais maravilhosos lá. Super vale a pena dar uma visitada no site. Deixa eu só ver aqui ainda sobre o piercing, né? No caso de uso de piercing, temos que pedir para o paciente fazer a retirada do piercing para fazer uma melhor colocação do ponto. Depende do tipo de piercing, não dá nem para o paciente tirar.
A gente não pode deixar de fazer auriculoterapia por causa do piercing, tá? Ou melhor, gente, é que não venha com piercing, né? Melhor coisa. Tem alguns casos, eu já cheguei casos assim, de eu olhar assim para o meu paciente e falar, mas onde que eu vou pôr ponto aí, menina? Né? Me fala. Com o alargador no lóbulo, tomando conta do lóbulo inteiro, né? A fossa escafoide cheia de buraco. E eu vou fazer auriculoterapia no quê aqui? Olha só. Mas aí nós temos que lembrar que dentro das conchas, concha cava e concha simba, que não tem piercing, não colocam piercing, amém, dentro das conchas, não comecem a fazer isso, crianças, né, que gostam do piercing, adultos, muita, uma criança, mas muitos adultos amam piercing também, mas não coloquem nas conchas. Graças a Deus não é colocado em conchas. E aí nas conchas estão os principais pontos de base de raiz do problema. Então ali é onde, né, a gente acaba tendo que pegar pela raiz o problema, trabalhando como coração, pulmão, baço, rim, tudo fica ali, né, dentro das conchas, certo? Mas tá, tem pontos que a gente precisa direcionar o tratamento e muitas vezes tem furo na região que um em cima do outro que dificulta bastante. E se o paciente falar que não vai tirar, é complicado, né? A gente atende assim mesmo. Mas quando os pacientes chegam na sua sala, eu vou te dar ideia, né? Fiz isso por um período e eu achei super legal, super funcionou. E os pacientes eles já criaram o hábito, porque você, da primeira vez que você faz, na segunda vez ele já sabe o que tem que fazer, né? Você entrega a cestinha, coloque aqui seus acessórios e deixe essa cestinha dos acessórios, tire tudo, todos os metais, brincos, anéis, piercings, deixe uma etiquetinha já lá, entrega para o seu paciente. Opa, né? Ele vai tirar, tá? Aí ele vai tirar, vai colocar dentro dessa cestinha e você deixa do lado da maca onde você está atendendo ele. Tá? Não deixa em lugar separado. Sabe por quê? Eu sempre tive esse cuidado de deixar os olhos do paciente, a cestinha dele, dos acessórios dele. Gente, vai que a pessoa pensou que veio com um anel, né? Sai meio lesado da auriculoterapia, meio pisando em ovos, né? E aí não acha o anel que ele achou que estava ali, e como não estava do lado dele, ele pode pensar que o anel sumiu na sua sala. Né? Então, assim, é muito legal você deixar a cestinha aos olhos e falar: olha, está aqui com você a sua cestinha de materiais aqui do seu lado e pronto. Aliás, de acessórios, e aí fica bem tranquilo. Deixa eu só ver, Carla, por enquanto eu estou com os cursos online, tá? Mas eu já ministrei cursos, né, em vários lugares aí pelo Brasil, tá? Mas em Maringá, né? Morama, também alguns cursos, mas São Paulo, né, nós tivemos turmas, porém, esse ano, como eu disse, presencial tá meio que regrado aí, né? Então, mais o curso online mesmo. E se pode, Fernanda, a dor tendinite pode ser aliviada com a auriculoterapia, tá? Quando tem uma inflamação do tendão, a gente trabalha, a gente vai lá nos 5 elementos e pega quem cuida dos tendões, né? A gente já pensa no fígado, enfim. Mas a gente pode fazer uma emergência, técnica emergencial, tipo da pressão arterial, reduz na hora. Aqui na tendinite, fazer, né, um atendimento emergencial para tirar dor na hora e dar sequência com um tratamento, tá? Porque tem que desinflamar isso aí, então leva tempo e depende da pessoa, se ela tiver movimentos repetitivos, enfim, ainda demora mais tempo o tratamento, mas dá para aliviar muito o sintoma e dá para tirar dor, que é importante, tá? Super dá sim. Aí que pontos que coloca, professor? Olha só, quando a gente vai trabalhar com auriculoterapia, a gente tem que pensar que todos os pacientes que chegam com queixas diferentes. A gente é o tipo de profissional que não tem, né, uma especialização numa área ali definida. Todo que entra, um quer tratar depressão, o outro quer tratar fibromialgia, o outro quer tratar tendinite, o outro entrou e quer tratar uma psoríase, olha só, o outro quer tratar infertilidade. Gente, vocês já pararam para pensar que o auriculoterapeuta ele precisa entender um pouco de cada coisa? E para entender um pouco de cada coisa, a gente tem que estudar muito, né? E aí a gente tem que fazer especializações dentro da auriculoterapia.
Técnicas emergenciais, Fernanda, ela entra numa especialização para quem já é auriculoterapeuta, né, que já sabe fazer auriculoterapia, e aí entra com um estudo aprofundado em técnicas emergenciais, porque daí o profissional já precisa ter habilidade de manusear agulha filiforme. A maioria das técnicas emergenciais, elas são na agulha filiforme, tá? Com inserção profunda, com transfixação. Então, por isso que é complicado ensinar online esse tipo de técnica. Mas super dá sim, tá? Tratar e dá para tirar a dor assim meio que de imediato já na sessão, usando essa técnica que eu falei para você mais avançada. Aqui, Sione, seja bem-vinda. A utilização do tipo da semente influencia no tratamento, com certeza. Sementes são todas tonificantes, a não ser fitoterápicas, que aí cada uma tem suas propriedades, e aí vai dentro de cada propriedade. Mas falando em sementes populares usadas na auriculoterapia, como mostarda, couve, vacária, todas elas têm ação de tonificar o yang, tá? Ou seja, eleva a temperatura corporal. Então, nem é viável trabalhar com semente em alguns casos. Por isso que muitas vezes a pessoa faz a auriculoterapia e a pessoa tem reação de sudorese, de piora, de tremedeira, né? Enfim, porque daí a semente potencializou, tá? Aí tem que conhecer, Tione, as diversidades de materiais que nós temos para estímulo. Tirando semente, a gente tem cristal, tá? A gente tem stipper, agulhas, laser, né? O que mais? A parte de eletroestimulador, Haihuá. Aí nós temos também opção de moxa. Tá? Nós temos uma diversidade de materiais que dá para ser usado na auriculoterapia, além da semente, que também pode ser usada quando colocada num caso que realmente pode por elas, tá? Ok, vamos ver, Mariane. O yin e o yang interferem em qual orelha devo aplicar a auriculoterapia? Ah, Mariane, não Neuriane, né? Mariane. A professora precisando trocar o óculos aqui. Mariane, yin e yang, tá? Direito vai trabalhar yin, esquerdo vai trabalhar mais o yang. Você já percebeu, quem é auriculoterapeuta aqui, que já percebeu que vamos pensar na ideia do emagrecimento. Olha, eu coloquei na minha paciente uma semana, ela me relatou, principalmente o emagrecimento é assim, né? Ela me relatou que sentiu diferença quando eu coloquei na orelha esquerda, yang. Quando eu coloquei na direita, ela não sentiu nenhuma diferença. Aí a minha paciente, eu já tive várias vezes esse comentário, essa pergunta, né? A paciente quer que eu coloque só na orelha esquerda. Não, tá errado, tá? Precisa trabalhar em yang, equilíbrio, tá? Que o yang, ele é movimento, ele é sentido, né? O yin não, tá? O yin não é movimento, o yin é parado, mas eu preciso tratar a estrutura também, eu não posso tratar só a energia daquela estrutura. O yang eu vou estar tratando as funções da estrutura, o yin eu vou estar tratando a estrutura. Então, para que as funções funcionem adequadamente, a estrutura precisa ser cuidada também. Apesar do paciente não sentir, ele não sabe o quanto está sendo trabalhado dentro dele, né? Que a gente presta mais atenção naquilo que a gente sente, naquilo que a gente vê, não é? Ah, quando tem alergia de pele que começa a melhorar, então mais superficial, aí tá vendo. Agora, quando é lá dentro que está sendo trabalhado, a pessoa não vê e, né, acaba fazendo uma conexão de que não está fazendo efeito quando trabalha do lado direito, ok? Mas pode trabalhar direito e esquerdo, pensando nessa ideia, sempre trabalhando função e o órgão, ok? Yin e yang. Deixa eu só ver aqui mais perguntinhas. Deixa eu só ver aqui. A Maria José quer saber por que sentiu incômodo quando dormiu e teve que tirar umas para dormir. Tira não, menina! Ah, não tira não. Fala para o seu auriculoterapeuta, ou se foi você mesma que colocou, não sei, né? Se você colocou estímulo de pressão,
tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, o estímulo de pressão, se tiver dor, estiver num quadro de elevação, a não ser que tiver muita deficiência para não sentir dor. Principalmente se tiver dor local, vai sentir muita dor no ponto quando você coloca estímulo de pressão, que aí entra semente ou cristal, né? Qualquer tipo de bolinha que vai fazer pressão naquele local. Você imagina que você pegou uma área que está estagnada, está parada aquela dor naquele lugar. Imagina, vamos fazer uma bolinha aqui. Dentro dessa mão, né? Tem uma corrente e está parado aqui a dor. Ela não circula, não tem movimento, porque se tiver circulação aqui, não tem dor. Parou a circulação local, ou está mais lenta, começa a acumular, gerar dor local, tá? E aí tá no ponto de auriculoterapia, tudo acumulado, gerando aquele lugar estagnado. E aí, de repente, eu precisava liberar isso. E ao invés de liberar com uma técnica de sangria ou uma ponte de agulhamento, eu coloco uma pressão em cima. Isso aqui começa a pulsar, tá? Com a pressão em cima, aí dói mais ainda. Só que mesmo pulsando, ele vai liberando aos poucos. E aí, se eu tiro, perdi o tratamento. Sente dor. Quando a pessoa tem essa sensibilidade de dor, se não foi feito o procedimento de liberar aquele ponto antes de colocar o material, usa o stipper. Olha só, tá? Então, ó, o stipper, ele é um material que não vai te causar dor e vai causar, né, vai fazer o tratamento, tá? É um dos materiais mais modernos que nós temos na auriculoterapia hoje, devido ser indolor e fazer modulação frequencial do local. Então, você sentiu dor porque tinha uma estagnação nesse ponto, um excesso de energia nesse ponto, e você chegou e pressionou em cima dele, tá? Devia ter feito uma liberação antes. Tá? Mas ponto de auriculoterapia, se você pega o centro, ele tem alta concentração de energia. É comum que vá doer com uma pressão. Deixa eu só ver aqui. No lugar da semente, posso usar arroz. Olha só, Simone, se for, vamos pensar numa emergência em casa, né? Você vai lá, pega um arroz e coloca. Gente, já fiz cada loucura que eu falo, meu pai, né? Você tá no lugar, tem alguém com dor, não tem o que pegar. Eu já fiz com qualquer semente, com durex, enfim. Mas isso numa emergência que você tá num lugar despreparado, enfim, tá? Profissionalmente, não, de jeito nenhum. Profissional, para atuar profissionalmente, eu preciso ter materiais adequados para trabalhar, e o arroz não faz parte dos materiais de auriculoterapia, tá? Mas se tiver num caso de uma emergência, tá doendo muito a minha lombar, tenho nada aqui, vai lá, pega o arroz, cola, nem que seja, como eu disse, nem que seja com durex, né, com uma fita, enfim, faz a pressão local, para a pressão no local é que vai aliviar a dor. Porém, imagina profissionalmente eu mandar o meu paciente com arroz para casa, daí não é legal, ok? Quanto tempo, em média, dura um tratamento de auriculoterapia? É uma resposta que nenhum profissional nunca vai ter para o seu paciente, porque, como eu disse antes, vai depender muito de uma série de fatores. Que tipo de tratamento é agudo, é crônico, quanto tempo faz que esse paciente está, qual é a condição do organismo desse paciente para responder ao tratamento, né? Esse problema, ele está vinculado ao DING pós, ao DING pré, então não tem como saber antes de fazer uma boa avaliação com o paciente, e mesmo avaliando, a gente tem uma previsão. A gente só sabe realmente na hora que atua. Mas, primeira sessão, já tem que começar a ter resultado, independente da situação, tá? Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Ok. Professora, depois que terminar seu curso comprado, posso fazer pós? Daí tem pós. Márcia, o curso Entendendo a Auriculoterapia, você vai ver que ele tem se você fizer ele e você fizer você está fazendo 1.0, se você fizer o 2.0, você vai ver que é quase que um doutorado já dentro da auriculoterapia, né? E aí, a quantidade de horas dos cursos Entendendo a Auriculoterapia, ele vai dar quantidade quase que relativa à pós. Tá? Então, assim, não vai ter mais conteúdo na pós, vão encher linguiça com outros tipos de conteúdo, mas de auriculoterapia ali já é suficiente para você sair atuando perfeitamente. Eu sugiro que depois do 1.0 você faça o 2.0,
que aí você vai estar num outro nível, né, dentro da auriculoterapia. Deixa eu só ver aqui. Aqui, Magda, né? Professora, podemos realizar um tratamento com agulhas e depois tirá-las? Podemos colocar sementes nos mesmos locais para o paciente ir para casa e continuar o estímulo? Depois que você faz o tratamento, né, com a agulhinha filiforme, você pode tirar e você pode colocar os pontos, tá? Pode colocar, se for semente, se for mais viável, se for cristal, que for mais viável, o stipper, né? Não vou dizer necessariamente a semente, porque pode ser que seja outro material, depende do caso. Normalmente, quem usa agulha, né, não é a semente o material mais indicado para pôr depois, é mais o cristal ou o stipper. Mas pode sim, desde que não fique em cima de onde foi furado com a agulha. Coloca um pouquinho, né, do lado, porque a gente está falando de uma região do ponto reflexo, ou faz agulhamento de um lado e coloca, tá, os estímulos no lado oposto, né? Se você fez o agulhamento na direita, coloca o estímulo na esquerda e assim por diante, certo? Ou pode colocar também no dorso do pavilhão auricular. Em cima de onde você furou, não é legal. O micropóreo abafando o pontinho, algo pressionando em cima de onde foi furada, por mais que o furo é microscópico, que fica depois, tá? Pode causar uma inflamação no local. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Maria. Boa noite, Maravilha Aurículo. E a você, professora. Boa noite, Maria. Boa noite, né? Para sangria, usa lanceta? Isso, para fazer a sangria, a gente usa a lanceta, né? Luva, algodão e todos esses acessórios. A lanceta, sim, tá? A respeito da anamnese, Thaís, seja bem-vinda. A respeito da anamnese, pode, por favor, dizer os principais itens que consta nela? Opa, eu posso na aula de depois de amanhã, que a gente vai ver sobre anamnese. Não perca essa aula, eu vou passar bastante dicas ali, tá? Então, vai ser aula de avaliação do pavilhão auricular na quinta-feira. Aí eu vou deixar para te responder lá, mas olha só, uma anamnese, que nível de auriculoterapia você está? Se você estiver dentro da auriculoterapia avaliativa 1.0, você vai observar a temperatura do pavilhão auricular, vai observar manchas, raízes, ramificações, elevações, depressões. Você vai observar muitas alterações aqui na orelha. Cor, né, da orelha, a cor de cada região, enfim. Se você vai para um nível 2.0 dentro da auriculoterapia, você vai somar essas questões que eu coloquei para você, mais a altura da orelha, tamanho da orelha, formato da orelha, posição da orelha, né? E anatomia, assimetria, simetria da orelha, se é assimétrica ou simétrica. Enfim, tem várias coisas para serem levadas em considerações para chegar numa anamnese. Tudo isso, Thaís, é somado com a queixa do paciente. Então, gente, a avaliação do pavilhão auricular leva, no mínimo, meia hora para ser realizado. No mínimo, tá? Não é um processo de bater o olho na orelha e saber o que o paciente tem. Né? Algumas coisas a gente vê de longe que se destacam, mas para fazer uma avaliação realmente demora. Por isso que a professora nem se compromete em fazer a avaliação, que eu não consigo tempo para fazer, né? Para todo mundo em si. Mas realmente, tá? Tem muitas coisas, a gente precisa ir somando todas as informações e no final ligar isso com a queixa do paciente para dar um resultado de uma anamnese bem feita dentro da auriculoterapia avaliativa. Aqui a pergunta da Fátima: tem tratamento para emagrecer, tabagismo? Tem alguns pacientes que querem, sou agente comunitário, né, de saúde, que legal! Olha só, tem muitos alunos, inclusive, que fazem em grupos tabagistas, né? Eu tenho alunos da área da saúde aqui próximo, que eles têm um grupo de tabagismo muito legal. Acho que eu estava conversando também com uma aluna presencial lá de Maringá, que ela também, né, ela é dentista e também está atendendo com auriculoterapia com o grupo tabagismo. Então, eu acho muito legal isso, sabe? Com um resultado fantástico, né? Ela está surpresa com os resultados. E para emagrecimento,
Opa! Bingo, aula na próxima semana, dentro desse evento. A gente vai ter 3 temas, né, específicos. Nós vamos estudar na semana que vem como fazer o tratamento para emagrecimento, olha só, para auriculoterapia. E aí, o outro para dor na coluna, e a outra aula, como fazer o tratamento para melhorar a libido. Então, olha só, então, vamos estar dentro do seu tema aí, não perca a aula na semana que vem. E o tabagismo, tá? Também sim, dá para fazer um tratamento muito legal aí dentro da auriculoterapia. Deixa eu só ver aqui. Professora, além da moxa, Mari, ô Mari, tu tá por aqui, menina, né? Mari, além da aurículo, moxa da sistêmica ajuda na luxação da coxa ou da perna? Com certeza, pode fazer, tá? Pode fazer sim. Pessoal aqui colocando, né, que adorou o kit da Dux, olha só, né, já que é esse kit, entra lá, gente, já vai lá no site deles e entra, porque realmente é um charminho, é super legal. Depois ainda serve para você, né, como decorativo aí para sua sala de atendimento. O que não pode ser tratado com auriculoterapia, Ana Karina? Você fez a pergunta de ouro aqui. Olha só, dava para fechar a live com essa pergunta de ouro já, né? Mas vamos lá, tem mais. Menina, olha só. Amanhã, eu creio que você vai ficar de forma mais clara para você isso, porque aqui, como é tirar dúvidas, eu tenho que dar uma pincelada para cada pergunta, né? Mas não perca a aula de amanhã de jeito nenhum, tá? Para entender os fundamentos da medicina chinesa, para ver até onde nós chegamos na auriculoterapia. Tudo pode ser tratado na auriculoterapia. Vamos pôr entre aspas, nós podemos, em alguns casos, em muitos casos, nós conseguimos uma resposta excelente trabalhando somente com a auriculoterapia. Alguns casos, nós somos suporte para tratamento convencional. Alguns casos, né, nós somos um suporte para uma melhora de qualidade de vida de uma pessoa, de um problema que não vai ter resposta, que não vai ter jeito, porque está no DIN pré-celestial da pessoa. Tá? E entender até onde eu posso ir é muito importante para o profissional. Tudo pode ser tratado, nem tudo pode ser curado. Então, essa é a diferença. Tá? Quando a auriculoterapia, a gente está trabalhando com uma técnica que faz um equilíbrio, né, da pessoa, que melhora o seu Ti. Aqui, vamos ver a sua resistência, a sua imunidade, né? Que não é isso que vocês vão aprender melhor amanhã, o que é o Ti, mas só para vocês terem uma ideia mais próxima da visão mais popular, mais conhecida, né, aqui da medicina ocidental. Então, se você melhora a resistência do seu corpo, se você melhora as defesas do seu organismo, concorda comigo que o que estiver incomodando automaticamente vai sentir uma melhora. Porém, tem algumas doenças que elas são herdadas, que elas fazem parte da nossa composição genética. Essas nem eu, nem o médico especialista, ninguém consegue ajudar numa cura para essa pessoa, mas em um conjunto de profissionais pode gerar qualidade de vida para essa pessoa. Tá? Então, tudo nós podemos tratar, mas nem tudo nós podemos curar. Então, tem que ter bastante discernimento nessa questão aí da auriculoterapia. O que eu não posso tratar, tá? Eu vou trocar a sua palavra, eu não posso chegar a uma cura, me comprometer com o meu paciente, isso é muito sério, por exemplo, um quadro oncológico. Porém, a auriculoterapia na oncologia, gente, é maravilhosa, porque ela aumenta a resistência do organismo da pessoa, trabalhado de forma correta, seguindo as contraindicações certinha para trabalhar na oncologia, você melhora muito o quadro daquela pessoa para que ela responda melhor ao tratamento convencional necessário. Tá? Você melhora muito a condição dela nos efeitos pós-quimioterapia. Então, a gente não vai tratar o câncer, mas vamos dar uma bela ajuda nisso também, tá? Um empurrão, porque nós vamos melhorar a resistência do organismo, tratando ali a raiz do problema e dando uma condição de melhor resposta ao tratamento convencional. Então, não tem o que não pode ser tratado na auriculoterapia. Não, não existe. Nós podemos tratar tudo, porém, nós não vamos, né, ser responsável pela cura de tudo, tá? Ficou entendido? Certinho? Qual o valor da sua sessão? Olha só, R$ 150, tá? É o valor da sessão.
Fui lá para Maringá esse final de semana, falei, tô para trás, né? Tá 180 para lá já a sessão. Enfim, tá? Tá mais ou menos nesse valor por aí, no padrão. A auriculoterapia, os alunos têm cobrado em média de R$ 100, né? A maioria dos meus alunos estão aí com a sua agenda lotada nesse valor de R$ 100, tá? Então, esses dias foi até acho que ela vem desse evento para dar uma passadinha, dar um oi para vocês também. Uma aluna que ela falou, professora, mas eu não vou falar qual delas, né? Vou fofocar de você. Se você estiver me vendo, depois você vai falar, professora, já fofocou na live, né? Mas foi legal. Ela, professora, acredita, eu tava com medo, eu cobrei R$ 100. Ah, vamos ver no que dá. Será que realmente dá para cobrar? Professora, eles estão pagando e estão felizes. Eu falei, viu? É isso. Você está pronta, você investiu, ela tem capacidade, né? Então, ela está cobrando R$ 100 e está tendo um bom retorno aí com uma agenda bem legal com os pacientes dela, tá? Então, a minha sessão hoje é R$ 150. Mas muita gente está cobrando mais, assim como tem alguns cobrando menos. Deixa eu só ver aqui, não perca mesmo, gente, não perca as próximas aulas, todas estão, socorro, socorro, todas as aulas estão fantásticas, tenta não perder nenhuma, tá? Hoje é tira dúvida, hoje é só perguntas e respostas, amanhã nós vamos ter aula de medicina chinesa, depois de amanhã nós vamos ter aula de... Deixa eu ver amanhã. Depois de amanhã é aula de avaliação do pavilhão auricular. Sexta-feira, aula de localização de pontos. Né? Depois começa outra semana. Aí a gente vai ter vários estudos aí dentro desses temas que eu coloquei para vocês. E vamos ter mais algumas aulas que eu até esqueci aqui os temas todos aqui. Tanta aula que vai ter, né? Deixa eu só ver aqui mais uma perguntinha. Magda, professora, suponha que a gente não acerte o ponto, certo? Por exemplo, era para ser o ponto do rim, mas colocamos outro próximo porque achamos que era o rim. Trazemos malefícios ao errar o ponto? Magda, se você fez uma anamnese bem feita, se você escolheu o material adequado para aquele paciente, você corre menos risco de dar problema, tá? Porque se você tiver com material que o paciente pode receber estímulo com aquele material, se você errar o ponto, só não vai ter o resultado que você está esperando, né? Porque se você colocar o ponto do rim, por exemplo, na vesícula biliar, não vai estimular o rim, né? E aí você vai ficar esperando o resultado que não vai ter. Ou se você colocar na uretra, não vai ter o resultado, tá? Mas também não vai prejudicar o paciente. Agora, se eu errei na escolha do material para aquele caso, e eu colocar, tanto faz no ponto do rim do outro, eu posso prejudicar, mas de repente eu posso prejudicar ainda mais se eu colocar num ponto errado, tá? Essa história, gente, que a auriculoterapia pode ser colocado ponto em qualquer lugar, não existe, né? Até porque eu vou ficar lá esperando o resultado e o resultado não vem. Tem muita gente que está desistindo de auriculoterapia porque está fazendo a auriculoterapia tudo errado e está falando que a auriculoterapia que não é boa, né? Que não funciona, tá? Mas foi muito legal a sua pergunta também, Magda, para dar esse alerta aí para todo mundo, tá? Realmente, localização de ponto é importante para chegar no objetivo que você quer. Ontem eu fiz uma dinâmica, Magda, não sei se você estava na aula de ontem, né, de aliviar dor no pescoço, na cervical, na hora, e o pessoal em casa, né, fez aí e conseguiu ter o resultado imediato. Nós estimulamos o lugar correto. Se as pessoas estivessem estimulando o lugar errado, se alguém estimulou no lugar errado, não tem resultado, porque daí está indo para outro lugar o estímulo. E eu posso provocar, né, uma reação em cima disso, movimentando a área que não é para movimentar. Cervical, eu sei que eu posso pedir para todo mundo movimentar em casa, né, sem problema. Agora, se a pessoa veio, estimulou mais aqui no antitrago, e a pessoa tem algum problema com vertigem, pode gerar uma vertigem, tá? Enfim, então, realmente a gente precisa acertar o ponto para que o resultado, que o objetivo do tratamento seja atingido. Deixa eu só ver aqui, tendão de ombro rompido. A aurículo vai tratar a dor, ou com o tratamento volta ao normal, essa pessoa também tem muita enxaqueca. A gente está rompido, o tendão é cirúrgico, tá? Aí não tem como com a auriculoterapia emendar esse tendão. O rompimento de tendão
vai aliviar a dor. Dor, sim, o sintoma, mas aí já é um processo cirúrgico. Não tem como resolver isso com auriculoterapia. Pigarro, né, à noite, ao acordar, precisa fazer realmente uma anamnese ali. Como ele tem um rompimento de tendão, essa pessoa tem um rompimento de tendão, dá uma olhadinha como está a região de fígado desse paciente, né? Porque aqui enxaqueca, pode ser que esteja conectada com o fígado, né? Aí acorda, ó, à noite e pigarro à noite, não, pigarro. Daí já tem que dar uma olhada como que está a questão do pulmão também, tá? Se essa pessoa está tomando muito leite, né, ou derivados, se essa pessoa fuma. Então, tem que fazer uma anamnese bem feita aí e ver a orelha desse paciente como tá. Mas o tendão não vai colar com a auriculoterapia, não vai emendar de novo. Mas pode aliviar muito a dor, sim, tá? Ok. O que acontece se a pessoa molhar a orelha com estímulo? Ela vai molhar, né? Porque vai tomar banho, vai molhar normalmente, não acontece nada. Olha aqui, tá? Posso aqui tomar banho. Opa, sempre eu erro porque a câmera dá o lado contra, né? Posso tomar banho normalmente, só que eu tô com stipper, tá? O que eu preciso fazer depois do banho? Eu preciso pressionar a toalha em cima, porque o stipper ele não pode ficar úmido, ele não pode ficar molhado. Isso aqui encharca de água no banho. Aí só pressiona, não raspa porque tira. Então pressiona bem a toalha, tá? Então ensina o paciente só a secar colocando a toalha. O micropore vai deixar presinho ali sem problema nenhum, só para tirar o excesso de água, que daí ele vai terminar de secar sozinho. Assim como com cristal é bom que não junta água, né? Mas mesmo assim, sempre é bom pressionar bem a toalha, nunca raspar a toalha na hora de tirar, mas só demolhar é tranquilo, tá? Qualquer estímulo de auriculoterapia, ele já foi feito pensado nessa questão do banho. Tem também umas toquinhas que eu costumava dar para os meus pacientes, se eu lembrar, eu mostro numa dessas lives aí para vocês, uma touquinha plástica de banho para o paciente encaixar na orelha. Tá? Então, assim, legal a touquinha de banho também, mas não é problema nenhum molhar os estímulos. Professora, posso perguntar sobre alergia de pele? Já faz a pergunta aqui, que daqui a pouco eu não acho, né? Olha só. Gostaria de fazer completo. Gostaria de fazer o curso completo. Alguém sabe o caminho? Vem para Entendendo a Auriculoterapia, menina! Elaine, vai ser um prazer receber você na nossa família. Eu tenho curso de capacitação profissional com 150 horas no certificado, tá? Certificado bem reconhecido, te preparando realmente profissionalmente para o mercado de trabalho. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato. Se você estiver no grupo do WhatsApp, no link do suporte, você pode entrar em contato com o suporte se você tiver interesse de fazer o curso, pode falar diretamente com eles, tá? Não tem quantidade, é aquilo que for preciso para o paciente, tá? Não tem, Luzinete, uma quantidade nem de stipper, nem de cristal, não tem quantidade definida, gente, de pontos que se coloca. A gente só não pode colocar aquilo que não vai usar para nada, porque daí vou estar roubando a energia do paciente à toa, né? Eu coloco o cristal, Neide, eu coloco o cristal só na orelha direita, mas dou uma pausa, pois sou toda in. É errado? É muito errado, porque na esquerda dói muito, dói porque está estimulando o seu yang, tá? E é onde ia fazer efeito para você, Neide. Se você não consegue, se você também, igual a professora aqui, que eu também, gente, eu sou muito sensível para dor, assim, usa o stipper, tá? Quando você for fazer na orelha esquerda, usa stipper, vai te livrar desse problema de dor e não vai te desequilibrar. Não trata só um lado, não. Trata os dois. Aí você precisa tratar a esquerda, precisa ativar seu yang, né? Se você é totalmente yin, você está perdendo de ativar o seu yang trabalhando na orelha esquerda. Você vai conseguir uma melhora muito grande quando você ativar os pontos do outro lado. Vesícula, Vivian, vesícula só podemos trabalhar do lado direito? E quem fez retirada? Desculpa se alguém já perguntou, cheguei atrasada por causa do trabalho e ninguém perguntou isso ainda, e é uma pergunta excelente, tá? Todos os pontos, Vivian, todos os pontos têm bilateral, ou seja, do lado direito ou do lado esquerdo. Fígado, vesícula biliar,
baço e pâncreas, tem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Quando você aprende a avaliar o pavilhão auricular, que você aprende a ver o ponto, né? Que quando a gente aprende a fazer avaliação, a gente aprende a ver a localização do ponto. Você vai ver que a maioria dos pacientes, vou dizer que 90% dos casos, fígado e vesícula biliar, eles representam um reflexo maior na orelha direita. Base e pâncreas representam um reflexo maior na orelha esquerda. Mas se eu trabalhar na outra orelha, eu vou estar levando energia com menor intensidade, mas também vou estar levando comunicação para aquela região, sim, tá? Deixa eu só ver aqui. Quem já fez retirada de vesícula, aí que precisa trabalhar ponto de vesícula, porque o meridiano não é retirado. O meridiano da vesícula está exercendo a sua função agora sem a seu órgão. Ele está trabalhando dobrado para dar conta das funções que agora, né, o órgão não faz mais. Não tem mais não tem mais agora a vesícula para mandar a bile para o intestino delgado, né? Ali para o duodeno. Tá? Então, a bile, a quebra de gordura começou a complicar nessa pessoa. A pessoa ficou mais indecisa. Aí eu preciso trabalhar para dar uma equilibrada aí nessa pessoa que já está sem essas funções no seu organismo, mas que o seu meridiano ainda está funcionando. Ok? Quem tem pedra na vesícula, podemos colocar ponto vesícula? Deve, tá? Não só pode, como deve. Vesícula é diferente de rim. Canal de vesícula biliar é diferente do canal do rim, tá? Então, esse canal que vai levar esses cálculos até o intestino duodeno, o intestino delgado, né? A espessura é muito diferente da espessura da uretra, onde que vai ser transferida ali esses cálculos renais, certo? Então, cálculo renal a gente tem que ter um cuidado extra. Mas biliares vocês podem colocar com certeza. Deixa eu só ver aqui a Magda. Professora, parabéns pela didática e pelo conhecimento tão extenso sobre a auriculoterapia. Você é um exemplo. Beijo, menina, no coração. Isso aí vem, né, de muitas orelhinhas nas minhas mãos. Eu falo que é diferente. Você conhece a diferença do professor que atuou com a auriculoterapia ou que só dá aula de auriculoterapia? Nos tira dúvidas quando você tem que responder ao vivo e a cores o negócio, né? Porque realmente 12 anos trabalhando, atuando, atendendo centenas de pessoas por mês, tem que pegar experiência com alguma coisa, né? Por isso que eu falo para vocês com tanta propriedade. E realmente é uma paixão para mim hoje poder dividir isso com vocês, né? Poder transferir, poder ver que outros alunos, que outras pessoas estão tendo os mesmos resultados. Gente, eu chego a me emocionar com isso. É maravilhoso. Obrigado, viu? Beijo. Deixa eu só ver aqui. Tá, né? A Tata, no caso, entraria com um complementar de cuidados paliativos, já agregaria muito em casos oncológicos, certo? Vamos lá, posso fazer sangria? Se meu curso foi técnico em massoterapia, você pode fazer sangria, socorro, se você fizer um curso de auriculoterapia que te habilite a fazer a sangria. Tá? A massoterapia, eu não sei se você teve o módulo de sangria que você aprendeu lá a fazer sangria. Que no curso de massoterapia, pelo menos no que eu ministrei, que eu dei aula no curso de massoterapia aqui, do módulo de aurículo mochiventosa, e eles não aceitavam essa parte da sangria, então os alunos não aprenderam a fazer sangria, tá? A sangria, fazer o furo, é a coisa mais simples que existe, qualquer pessoa pode fazer um furinho na orelha. O que nós temos que entender da sangria é que nós temos que saber quando eu posso e quando eu não posso fazer a sangria. Qual paciente pode receber e qual paciente, se eu fizer, eu vou piorar muito o quadro dele. Então, primeiro, se eu sei avaliar o paciente, e aí sim eu posso trabalhar com a sangria, tá? Mas aí você tem que ter o curso de auriculoterapia, onde você tenha passado pelo módulo de sangria para poder fazer sangria. Deixa eu só ver aqui. Mais perguntinhas de vocês. Gente, vocês estão máximo nas perguntas. As perguntas boas, tirar dúvida fica bom, né? Muito bom.
Wilton, seja bem-vindo, professora solterapeuta capilar, que legal, e queria saber qual o ponto para psoríase. Oi, 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 a gente não tem um ponto para psoríase, Wilton. A gente tem, quem cuida da nossa pele é o pulmão, elemento metal, que nós vamos estudar, inclusive, amanhã. Porque não vai dar para estudar todos os elementos, então eu vou dar uma pincelada amanhã nos 5 elementos, e eu escolhi para amanhã o estudo mais detalhado dentro do elemento metal, e vamos falar sobre psoríase amanhã. Então, o pulmão é que cuida da nossa pele, porém, na orelha do meu paciente, quando eu vou trabalhar com avaliação, a orelha que vai me mostrar qual é o ponto que precisa ser tratado. Só que psoríase, gente, auriculoterapia, eu nunca vi uma técnica, e olha que eu trabalho com várias, né? Trabalho com acupuntura, trabalho com moxa, ventosa, guaxá, um monte de técnicas, eu nunca vi uma técnica melhor para coluna e tratamentos de pele, que é a auriculoterapia. É uma resposta muito rápida, mas precisa trabalhar com sangria avançada para tratamento de psoríase realmente ter resposta. Só por pontos vai ficar patinando ali, né, andando de tartaruga no tratamento, tá? Vou ser bem sincera. Então, eu poderia te passar uma combinação de pontos aqui para o paciente, em rim simpático, pulmão, Pichuan inferior, que cuida, né, aí da energia yang do pulmão, direcionar para a área reflexa da psoríase. Ok, está com tratamento aí, vai funcionar? Não sei porque eu não avaliei o paciente. E mesmo dentro da psoríase, tá? Vamos pensar que vai chegar aí um monte de pacientes. 5 pacientes entrou na minha sala, os 5 querem tratar psoríase. Wilton, os 5 vão sair com um tratamento diferente, eu tenho certeza disso, porque cada pessoa vai ter psoríase em um lugar diferente, né? Se manifestando, e ainda assim a orelha de cada um vai estar diferente. Ou seja, me mostrando que a saúde de cada um, devido a hábitos alimentares serem diferentes, as emoções estarem em desarmonia de forma diferente, eles vão precisar de tratamentos diferentes para a gente chegar ali no X, certo? Então, pega aí, ó. Se for para fazer só ponto, não coloca semente em tratamento de psoríase, de jeito nenhum, que aí você piora o quadro do paciente, tá? Se você vai tratar com cristal, aí você pode colocar esses pontinhos que eu te falei, Shenrin simpático, pulmão, Pichuan inferior, direcionar para o local reflexo da queixa, porém, né, é um tratamento bem como de tartaruga e que talvez possa não fazer efeito. Aí, ao avaliar o paciente, aí sim, aí a gente vai no ponto que ele precisa, tá? E aí a resposta é muito rápida. Psoríase, dermatite, tá? Olha só, a pergunta na sequência, né? Dermatite, qualquer tipo de alergia de pele. A auriculoterapia vai muito bem, porque ela trabalha muito bem o TI do pulmão. Tá? Então, a gente está falando de resposta ali, de trabalhar TI, né? E o pulmão é a raiz do TI. Então, tudo que está relacionado com o pulmão, a auriculoterapia responde muito rápido. Deixa eu só ver aqui. Gente, olha só. Dulce, professora, infelizmente já foi colocado pontos em mim, que tive crises seguidas de labirintite e também foi feito sangria sem conhecimento. Muito cuidado, gente. Eu sei assim que depois que você entende o que é a auriculoterapia, depois que você realmente, né, aprende a auriculoterapia, uma coisa eu tenho certeza, você não vai mais deixar qualquer pessoa fazer a auriculoterapia em você. Você não vai mais deixar qualquer um colocar a mão nas suas orelhas, né? Porque a gente sabe o quanto é sério isso, o quanto funciona tanto para o bem quanto funciona para derrubar, para dar um contra, né? Então, realmente aí, qual o ponto para psoríase? Queda de capilar. Rim ou fígado? Psoríase, a gente tem energia do pulmão, William. Agora, quando a gente está falando de rim, de queda capilar, se não for fator genético, tá? Porque se for fator genético, nenhum tratamento resolve, mas se não for fator genético, ele vai estar relacionado à deficiência do TI do rim. O cabelo, gente, o brilho do cabelo, falar alegria do cabelo, se ele tá solto, se ele tá brilhoso, tá? Quem cuida é o pulmão. Ele ficar branco, né, antes da hora, cair a queda, aí quem cuida é o rim, tá?
Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Boa noite, estou amando. Como faço para me matricular no 1.0? Você, Ana, você está no grupo do WhatsApp? Se estiver no grupo do WhatsApp, dá um clique lá no link que o suporte deixou para vocês. Eu vou pedir para ele deixar o contato direto dele lá para vocês que quiserem entrar em contato depois, mas eu acho que tem lá nos links. É só clicar no link e falar com o suporte, eles te passam toda a orientação. Mas eu vou te dar um aviso aqui meio que, né? Deixa eu ver, não tem ninguém de suporte por perto, eu vou falar, gente. Quinta-feira, a gente vai estar com um valor muito reduzido. Compensa esperar até quinta, tá? Para o curso Entendendo a Auriculoterapia 1.0. Falei. Deixa eu só ver aqui. Obrigado por essa live muito esclarecedora. Eu que agradeço pela sua participação, Elizabeth. Né? Primeira vez que você está me assistindo. Olha só, vai lá para a aula de ontem, coloca em dia e participa da aula de amanhã. Hoje a gente está fazendo só tirar dúvidas. Amanhã tem aula, tá? Então, às 8 horas. Olha que legal. Deixa eu só ver aqui. Pontos de emagrecimento. Semana que vem, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Fica atento, hein? Deixa eu só ver aqui. Ok. Gente, eu vou ter que responder. Você acredita que a gente já tem 1h20 aqui, né? 1h20 aqui, gente. Olha só. Mari, professora, estou atendendo uma amiga, agora ela disse que a senhora explica muito bem. Ah, que legal. Manda um beijão para sua amiga, Mari. A Luzinete, sou auriculoterapeuta e confesso, sou fã da Roselaine. Beijo no coração. Aproveito também para parabenizá-la pela metodologia de ensino. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe vocês também, meninas. Gente, eu sei que ficou pergunta para trás. Me levem, por favor. Ah, olha aqui. Essa eu vou responder antes da gente sair. Vamos fechar com chave de ouro, né? Mas olha só, me levem as que faltaram nos grupos. Hoje eu não vou estar liberando os grupos, porque eu já faço nas terça-feiras, às 18 horas, porque eu tenho um compromisso da igreja, que eu tenho que falar daqui a pouquinho, eu tenho que sair daqui correndo, né, ir para lá. Então, eu não vou, a gente não tem interação de grupo nas terças-feiras, mas amanhã vai abrir, né, depois das 17 horas o suporte abre, já leva para mim a dúvida lá que ficou para trás aqui. Professora, me responde, você não me respondeu, não tirar dúvida, eu vou responder nos grupos amanhã, ok? Alzeni, você fez uma pergunta de ouro, menina, né? Professora, que ponto pode ser estimulado para a memória, para a concentração, para ajudar a pessoa no estudo que vai fazer prova para concurso público? Gente, vamos lá. É claro que não existe um milagre de ponto. Não existe um ponto só para resolver uma coisa assim. A concentração, quando nós estamos falando de memória recente, de absorver conteúdo, de segurar, de você estar aqui me ouvindo e prender a sua atenção e aprender, né, o conteúdo, nós estamos falando de cuidado com o passo. Por isso, a alimentação é fundamental ter os cuidados aí nesses dias. Tá? Então, não comer comida pesada, gordurosas. O baço gosta de muita coisa amarela, né? Abóbora, cenoura. Tá? O baço gosta de doce, não açúcar. O pessoal fala, come chocolate, come doce, né? Ativa a concentração. Mas se você ir para batata doce, alimentos que tenham sabor adocicado vão te ajudar também. Mas vamos lá para ponto de auriculoterapia? Vamos pegar essa dica? Deixa eu pegar uma das orelhinhas, eu tenho um monte de orelha aqui, tá? Atrás da orelha, atrás, olha só. Quando a gente vem aqui, olha, no lóbulo, que você encosta aqui na cabeça, que você põe teu dedo bem retinho aqui, e você bate, você tem um chãozinho, sentiu? Bem aqui perto do rosto, ó, com o teu dedo emendado no rosto. Você sentiu que tem um chãozinho. Só que você não vai apertar o chãozinho para cima, você vai virar teu dedo e apertar o lóbulo, bem nessa região, olha só, bem nessa região, na parte de trás. Você pode pôr um ponto aqui, um cristal na parte do dorso. Fica bem aqui, só que lá atrás, não na frente da orelha. Tá? Esse é o ponto de concentração, chamado concentração. Ele ativa a concentração. Vou colocar aqui na orelhinha, tá? Onde você vai estimular. Olha só, deixa eu colocar uma agulhinha aqui, olha, tá? Bem aqui, um pouquinho antes de chegar nessa parte que você bate aqui, que tem esse chãozinho para cima. E massagear bastante lóbulo,
né? Que está aqui, cabeça, principalmente a parte de baixo, a borda do seu lóbulo, o centro não faz muita diferença, é mais a borda do seu lóbulo, e o antitrago, tá? Porque aqui no antitrago tem lobo frontal, temporal, tá? Tem todos os lobos cerebrais e o cérebro. Aqui você pode fazer muita massagem e colocar esse pontinho ali atrás vai ajudar bastante na concentração. Se você for auriculoterapeuta, Alzeni, se você entende de auriculoterapia, eu vou te deixar uma combinação de pontos, tá? Para você trabalhar uma combinação que aí, claro, que é melhor. Aí você pode trabalhar Shenmen, rim simpático, baço, tá? Olha só, lobo frontal, esse pontinho da concentração e o Helix 6. Vai ajudar bastante a ativar a concentração. Mais uma dica extra da professora para você? Todos os dias, quando você for estudar, se você tiver uma essência de alecrim, você pode pôr num difusor, um óleo essencial, e pode pôr um galinho de alecrim dentro do copo de água, tá? Só dá uma torcidinha, uma amassadinha ali com a mão mesmo, coloca dentro de uma jarra de água, de preferência, e vai tomando durante o período que você está estudando, golinhos por golinhos, não copo cheio, golinho por golinho, a cada pouco tomando um golinho daquela água com alecrim. Você vai ver que melhora muito a sua concentração também. Além da auriculoterapia, já passei aí, né? Fitoterápico, o que mais, né? Alimentação, já vamos passar a dica completa para esses cuidados, para melhorar essa concentração, para você conseguir passar na prova. Boa sorte, né? Que você seja abençoada realmente e que você consiga passar aí na prova. Mas faz certinho que você vai ver que melhora bastante. Aurículo e o galinho de alecrim. Vai ajudar muito. Gente, vamos parando por aqui, 1h30. Professora tem que sair correndo agora para o compromisso e amanhã tem mais, tem aula de medicina chinesa amanhã, né? Não perca, não perca. Como ver em yang na orelha, como ver, né, sobre o elemento metal na orelha do paciente. Já vamos começar com umas indicações aí também na aula de amanhã sobre como é a auriculoterapia avaliativa, como a gente vê tudo isso na orelha das pessoas, certo? Então tem muito conteúdo para amanhã e eu espero você lá. Se você chegou aqui e não se inscreveu no meu canal, vai aí abaixo, inscreva-se no canal, deixa no comentário o que você achou dessa aula. Foi produtiva para você? O que você mais gostou dessa aula, né? Deixa no comentário aqui para mim. Gente, beijo no coração. Deus abençoe cada um de vocês, né? Que cada um escreva a sua história. Mas olha só, quer uma dica? Escreva sempre, faça seus planos sempre a lápis. Entrega a caneta naquele que sabe muito mais que você. Entrega a caneta da sua história nas mãos de Deus. Com certeza, uma linda história será escrita na sua vida a partir do momento que você tiver essa confiança. Eu escrevo com lápis, mas a caneta da minha história, quem passa ali em cima é Deus, né? Beijo e até amanhã.